Começando mais uma semana, nessa série de vlog eu estou documentando uma sequência de estudos com o objetivo de mostrar para você na prática como que a gente encara o aprendizado de línguas e o aprendizado de japonês. E o objetivo também é motivar você a fazer o mesmo, você pegar um material, estudar ele usando as ferramentas que a gente usa e zerar esse material. O conceito de zerar o material é você começar e ir até o fim, aprender tudo que aquele material tem a oferecer antes de partir para o próximo. Então eu queria fazer o seguinte, se você tiver disposição de fazer um vlog também, compartilhar como que estão seus estudos, ou um blog, ou seja, compartilhar em texto, manda um comentário pra gente que a gente divulga aqui, ok? Pra gente aumentar essa comunidade de pessoas que estão estudando e compartilhando o que elas estão fazendo. Mas ó, é importante você fazer com consistência, então quando você tiver pelo menos 3 relatos já, 3 vlogs ou 3 artigos, né? Mostrando a sua rotina, falando, essa semana eu fiz isso, meu objetivo é esse, a gente divulga aqui no canal também, ok? Vamos montar aí um círculo de pessoas que compartilham os estudos de japonês. O William fez uma pergunta num comentário sobre como encarar frases que estão muito difíceis e não possuem uma tradução direta, né? Minha recomendação é o seguinte, primeiro você dedica um tempo a tentar entender ela. Busca identificar quais são as classes de palavras, se é um substantivo, adjetivo, verbo. Se for um verbo, busca identificar em qual forma verbal ele está. Busca ver se tem algum advérbio ali dando... Tenta entender o que é um advérbio, porque ajuda bastante na análise de frases em japonês. E quais são as estruturas que tem ali, né? A estrutura, ela traz relação entre duas palavras, ela dá um sentido à frase como um todo, além do tempo verbal, além do substantivo e além dos adjetivos. Se mesmo fazendo isso tiver muito difícil, né, você faz as devidas pesquisas em dicionários, se mesmo fazendo isso você não entender, eu recomendo que você pule, deixa ela para lá e vai fazer outra coisa, vai fazer outra frase, vai avançando, porque é o seguinte, quando uma frase é muito difícil pra gente, é porque a gente não tem base o suficiente para ela ser fácil. Okay? A gente não tem ainda uma base de conhecimento, uma base de sensibilidade com o idioma para aquela frase parecer fácil. E às vezes não adianta forçar, você não vai adquirir essa base na marra. Você tem que realmente ir para coisas que são compreensíveis para você, que tem uma ou duas coisas novas para você aprender. E aí, conforme você vai avançando, coisas que anteriormente eram difíceis, elas se tornam fáceis. E às vezes é tão complexo você encontrar uma resposta que te satisfaça, considerando que você ainda não tem base para entender aquilo, que vale muito mais a pena você ignorar por hora, avançar para coisas que você consegue entender, você consegue aprender, porque aí você vai construir essa base e no futuro você vai ter capacidade de entender a mesma frase. O que era difícil vai se tornar fácil. Nessa série de estudos que eu estou fazendo agora, praticamente não aparecem frases difíceis, né, para o meu nível, porque eu estou pegando um material razoavelmente fácil. Eu gosto muito de estudar coisas fáceis, eu gosto muito de aprender uma coisinha nova em meio a um monte de coisa fácil, um monte de coisa que eu já entendo. E entenda como fácil, né, não existe fácil ou difícil. Entenda como fácil aquilo que você já entende, que você já tem familiaridade. Então, para você é fácil ou para você é difícil, né? Eu gosto muito mais de estudar conteúdo que eu entendo a maioria dele e tem algumas coisas novas do que pegar aquele texto, pegar aquele áudio que é muito complexo, que todas as palavras são novas, tal, e o estudo fica árduo. Então eu pulo muito. Nessa sessão de estudos que eu estou fazendo, eu praticamente não preciso pular nada. Mas quando eu estou estudando coisas num nível um pouco maior, eu pulo muita coisa. Então, muita frase ali, nesse aqui não vai, o significado dessa palavra, não consigo digerir ele ainda, então eu pulo, vou para a próxima, vou aprendendo coisas compreensíveis e aquilo aos poucos vai se tornando fácil, ok? A nossa mente, ela prega algumas peças, né? A gente acha que a gente está ficando em algum tipo de dívida ou está tendo algum tipo de perda quando a gente pula alguma coisa, mas na verdade isso é uma mera ilusão. Não tem problema nenhum você pular uma frase, não tem problema nenhum você deixar uma palavra para lá, falar isso aqui eu não vou aprender agora porque está sendo muito árduo e aprender outra coisa. Você não tem nenhum tipo de prejuízo ao fazer isso, ok? Porque é por um bem maior, é para você estudar mais coisas que são compreensíveis para você e você construir a base de conhecimento para que aquilo se torne fácil depois, ok? Então o capítulo de hoje aqui fala sobre moda, fala sobre roupas, né?
Então, tem duas mulheres conversando aqui, ela está provando. Tem algumas palavras legais aqui, como, por exemplo, sodenashi, alguma roupa sem manga, né? Ou então, hansode, que é manga pequena, nagasode, que é manga comprida. Fala também das estampas aqui, né? Ó, muji, ele é sem estampa. Gara, moyo, é o padrão, né, da estampa, dos desenhos, ó, são os padrões. Shima é o nome da listrada. Mizudama é com bolinhas. Hanagara é com flor. E tem algumas palavras, olha que interessante aqui, ó. Kini-iri é diferente de okini-iri. São significados diferentes. Ó. Esse aqui é o favorito, né? E é isso aí. Não é um capítulo difícil, poucas palavras novas, mas interessantes, né? Por exemplo, eu não sabia falar manga curta, manga comprida, né? É uma coisa que eu falaria no improviso se precisasse. A parte das estampas é legal. E aí temos as frases de exemplo também. Agora passar elas para o bloco de notas e aí adicionar no Anki fazendo as anotações. Frases passadas por computador, algumas palavras soltas aqui para pesquisar frases de exemplo. E aí vamos continuar a sessão de estudos. Antes de adicionar, fazer as revisões do dia aqui. São 52 cartas e 20 novas. E o plugin do Review Hatmap deu um bug aqui, ó. Esse dia aqui, ó, ele ficou sem nada. Mas ele conta ainda o streak. Foi um bug estranho aqui. Esse dia eu revisei sim. Mas na verdade daqui ele pulou pra cá. Sei lá o que aconteceu. Revisões feitas. Em 8 minutos a revisão do Anki foi concluída. Agora eu vou adicionar as frases novas, né? Eu prefiro revisar antes de adicionar conteúdo novo. Então tá tudo preparado aqui. À medida que eu vou vendo alguma palavra, eu vou adicionando. Hoje é dia 6 de novembro e hoje não deu para estudar conteúdo novo. Tive um dia muito corrido, muita coisa para fazer em vários lugares. O pouco que eu sentei no computador, eu tinha muita coisa para fazer. Deu para revisar o Anki. Foi 9 minutos de revisão, então o Anki sempre dá, né? Nem que fosse ali no celular mesmo. Mas tá tudo bem. Um dia sem estudar, problema nenhum. Amanhã estamos de volta. 7 de novembro, vamos retornar aos estudos, né? Ontem eu só revisei o meu Anki. O tema do capítulo de hoje é o 4º dia da 3ª semana, Shokuji ni ikimashou. Vamos para o jantar ou vamos para uma refeição fora, né? Aqui tem uma frase legal, ó. Funinki no ii mise, suteki, né? Essa palavra aqui, ó, funinki, significa atmosfera, né? Então ela tá falando que é uma loja com uma boa atmosfera, né? Não no sentido físico de atmosfera, mas no sentido de ter um clima legal, né? Temos aqui Gochumon wa okimari desu ka? Gochumon, isso aqui é o pedido, né? Kyou no osusume wa nan desu ka? Osusume é a recomendação, né? Tá perguntando qual que é a recomendação do dia. Algumas frases aqui. Gostei porque pouca palavra solta, né? Tá sempre em pequenas frases. Eu ainda não analisei aqui quais que são novas para mim. Aqui também pequenas frases e aí as frases de exercício. Então vamos lá, vou dar uma lida aqui em todas as frases, marcar aqui que é novo, pegar essas frases aqui, digitar elas como sempre. Aí antes de adicionar eu vou fazer minha revisão do dia, não fiz ainda, agora é 1h50 da tarde e aí a gente finaliza a sessão de hoje. Vou fazer miojo aí? Não, eu tô fazendo um cafezinho. Cadê o miojo? Mostra pro pessoal. Olha só, Olha só, agora tá cheio de miojo aqui. Preciosidade do Japão. É do Japão isso aí? Tá até o selinho aqui, sabores do Japão. Detalhe, né? Aqui é o único lugar que as pessoas podem trabalhar descalço, né? Fazer o quê? Cristal de todo mundo. Só o Aníbal tá certinho. Só eu tô certinho. Passado tudo aqui, deu apenas 15 frases. Hoje esse tópico foi realmente muito tranquilo. Marcar aqui como concluído, dia 7/11, fechado. O 3 foi no dia 5, né? No dia 6 eu acabei pulando. Próxima parte é revisar o Anki e adicionar as frases novas. Como sempre, o Anki é só uma ferramenta de auxílio. A gente aprende japonês estudando japonês, né? Então, tá vendo aí praticamente todo dia estudando um material novo, pegando palavras novas, frases novas, né? E o Anki ele é uma ferramenta para ajudar. Ao invés de anotar no caderninho e lembrar de depois olhar, depois fazer a revisão, o Anki ele sistematiza o processo de revisão. Ele faz isso automático.
Ele não faz você aprender japonês, ele faz você reter aquilo que você aprendeu. E de quebra garante que se você revisar todo dia, você mantenha contato com o idioma, né? Eu vou fazer um experimento aqui mais para frente de pegar todas as frases que aparecem em um dia para mim de revisão e copiar e colar elas no Word, né? Todas que aparecem em um dia, para ver mais ou menos quantas páginas de conteúdo é o equivalente a você estar lendo, né? Para ver como realmente faz diferença o ato de você estar lendo aquele conteúdo compreensível todo dia. Mas a gente aprende mesmo estudando. Hoje eu tenho 48 frases aqui para revisar e 20 frases novas, como sempre. Finalizado, 9 minutos, 8 minutos de duração. Então a gente está há 22 dias seguidos revisando todo dia, né? Então tá muito legal aí a frequência. Uma coisa interessante de olhar aqui nos gráficos, né, é que eu tenho 109 cartas que eu ainda não vi, né? Tá aqui, ó, anssim, porque elas não apareceram. Por que que isso acontece? Porque tá configurado para ele liberar apenas 20 cartas novas por dia. E, conforme pode ver aqui no gráfico de adição, 20 é essa linha aqui, né? Vários dias eu adicionei mais do que 20, né? Então, para o número de cartas que nunca apareceram chegar a 0, eu tenho que ficar alguns dias sem adicionar, né? Então, ó, aqui, quando eu não adicionei nenhuma, eu revisei 20 novas. Então, ele compensou um pouco das que estão aqui para cima. Nos outros dias, também. Agora, eu não me preocupo muito com isso. É claro que se eu ficar todo dia adicionando 50 cartas por dia, vai ser demais, né? E aí eu vou ter que repensar ou na quantidade que eu adiciono, ou repensar esse limite, né? Porque esse limite é personalizado e eu gosto de manter o padrão. Eu particularmente não ligo muito para isso. Eu considero isso um detalhe. E, por exemplo, semana que vem eu vou ter que viajar. E é possível que eu não estude todos os dias. Talvez eu vá ficar 5 dias sem estudar conteúdo novo. Mas eu vou revisar todos os dias. E 5 dias, 20 cartas novas por dia, dá 100 cartas novas que acabaram entrando, né? Então esse número tende a praticamente zerar. Fora que quando você zera um material, quando você termina uma etapa de estudos, ou então você pode até definir a cada 2 semanas de estudo eu vou tirar 5 dias sem estudar nada novo, apenas revisando. E aí ele desafoga nesse aspecto, né? Esse limite de cartas por dia é justamente para não ficar cartas demais todos os dias. E você pode fazer seus ajustes, né? Eu recomendo nossos alunos não alterar, e eu não altero, porque eu acho que fica um limite bem tranquilo de se revisar todo dia. Começando mais um dia de estudos aqui. Hoje o tema é o sake o nomimashou. Vamos beber, né? O sake. Sake a gente conhece como a bebida japonesa, né? Mas é usada no sentido de bebidas alcoólicas em geral. Então quando fala o sake o nomimashou, vamos beber como um todo, tá? Seja cerveja ou o que for. Então esse é o tema. Vai ter o pessoal saindo junto para tomar uma. Aí o cara tá falando aqui, kanpai, né? Isso aqui é o tchim-tchim em japonês, né? Não fale tchim-tchim em japonês quando você estiver lá, fala kanpai. E assim por diante. Yopparai, é o cara bêbado, tá? Yopparai. E aí tem as palavras aqui, eu ainda não dei uma olhada, e as frases, ok? Começar. Tudo preparado aqui as frases, aí eu vou fazer a minha revisão e adicionar no... Hoje deu 25 frases e tem uma legal aqui, né? Essa daqui, ó. Tsuchida Moriagaru. Eu traduzi aqui como o chão vai tremer. Ela literalmente significa que o solo, a terra, se eleva, né? Mas ele é usado nesse contexto de o chão vai tremer numa festa, num show, né? O negócio vai bombar, por assim dizer. É uma expressão idiomática, né? Expressão idiomática é o tipo de coisa que ela não quer dizer exatamente o que a frase diz literalmente, né? Por exemplo, o chão vai tremer. Não é que o chão vai tremer como num terremoto. É que a energia vai ser tão alta, a pessoa vai pular, tudo mais, que aí fala, o chão vai tremer. 5h47 da manhã. Ontem eu não revisei o Anki, só que meu Anki começa o dia à 1 da tarde. Então a revisão de hoje conta como ontem ainda, né? E eu não adicionei ainda aquelas frases de ontem. Eu acabei fazendo outras coisas no dia, e apesar de deixar pronto aqui o arquivo,
eu não fiz a adição. Eu já dei uma revisada aqui, vou terminar de revisar e adicionar. Aproveitar esse comecinho de manhã aí. Aproveitei também a madrugada aqui para terminar um episódio da série Vamos Ler Katakana, do nosso canal do YouTube. Agora é caminho do escritório. Vamos então ao 6º dia da 3ª semana, né? Hoje eu acordei de madrugada, né? Praticamente, eu até revisei o meu Anki, que era de ontem, na verdade, e adicionei as cartas. Mas esse aqui é o capítulo de hoje. Eu tô com uma preguiça hoje, mas eu vou estudar mesmo assim, né? Então, okane o haraimashou, vamos pagar dinheiro, é isso que tá falando aqui. E aí ele fala, por exemplo, ó, genkin, que é o dinheiro em espécie, kado de, né, pelo cartão, deji é o caixa, kuredito kado é o cartão de crédito, né, e assim por diante. Então tem várias palavras aqui e temos aqui as frases. Vamos começar os estudos. Essa palavra aqui, ó, seikatsuhi, é o custo de vida, né? Seikatsu é a vida do cotidiano. E esse kanji aqui tem o significado de custos, né? Então, ó, kongetsu no seikatsuhi, o custo de vida, os custos deste mês. Ga fusoku suru. Fusoku significa falta, né? Insuficiente. Então, tá sendo insuficiente o dinheiro, o orçamento desse mês. Ele tá falando que tá faltando dinheiro, né? E aqui tem o contrário. Okane ga tariru. Tariru é o suficiente, né? É ser suficiente, então tem dinheiro suficiente. Tem várias palavras legais. Essa aqui, ó, bimbo ni naru. Bimbo significa pobre, né? Aqui, mazushi seikatsu, aí é uma vida pobre, né? Bimbo é uma pessoa pobre. Mazushi é um adjetivo que significa tipo pobreza, miséria. Aqui temos shakin suru. Essa palavra aqui, shakin, significa dívida, pegar dinheiro emprestado, né? Então, essa expressão shakin suru significa pegar dinheiro emprestado ou contrair uma dívida. Quando eu tô com preguiça, eu uso isso aqui, ó, chama time box ou método Pomodoro. E aí eu fragmento mesmo, ó, eu vou estudar 3 minutos, aí ele vai apitar, aí eu vou coçar o saco por 3 minutos. Pode contar no celular também, se quiser, pelo timer, né? Então, aí ele tem um ícone aqui nesse aplicativo, contando 3 minutos. Então eu estudo aqui por 3 minutos e aí descanso 3 minutos. Deu 3 minutos, foi suficiente para escrever algumas frases aqui. Agora a gente vem aqui e... Opa, marquei errado. E descansa. Pronto, deu os 3 minutos aqui de descanso. E agora vai. Obviamente eu não vou ficar mostrando cada ciclo aqui, né? Mas vamos lá. Quando você está com preguiça de fazer alguma coisa, experimenta fazer 3 minutos, né? 3 minutos só. Coloca como meta fazer 3 minutos focado. 3 minutos mexendo no celular, navegando no Facebook, passa voando, né? Você nem vê. Mas 3 minutos focado, 3 minutos concentrado, você vai ver como você anda, né? Você vai para frente e é o suficiente para gerar momento, né? Para você continuar fazendo, para vir a motivação de você fazer o que tem que fazer. Terminado. Quase 30 frases hoje, um pouco mais de 20, deve ter umas 28 aqui talvez, entre 27 e 28. Revisões de hoje, 74 cartas em 9 minutos. É isso aí, previsão para amanhã, um pouco mais de 60, né? Quase 70. Deve ter umas 68, mais as cartas novas, as 20 cartas novas, né? Então aqui eu tenho 121 cartas que não apareceram ainda. Fim do dia já, trabalho feito, estudo feito, vamos voltar para casa. Já ia esquecendo da parte mais legal, marcar como concluído aqui. Então amanhã é o último dia desse capítulo aqui, que é aqueles exercícios, né, cheio de frases, sem ser de um tema específico, mas usando o que aprendeu durante a semana. E aí a primeira metade do livro vai estar concluída. A primeira metade, aí a gente vai para segunda etapa aqui. Programa muito legal que tem no Netflix, é tipo um reality, é tipo um Big Brother sem baixaria. Chama Terrace House. E como é produzido pela própria Netflix, tem a opção de legendas em japonês. Você pode assistir com a legenda em português e depois em japonês. Ou só em japonês, que é como eu faço.